Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificação para ser notificado de mais vídeos. Quando Yaman vomita toda sua raiva em Nana e diz que não tive infância, minha vida tem sido difícil, Nana fica muito emocionada com o que disse e lembra dos dias difíceis que teve em sua própria infância. Ambos são guerreiros que travaram grandes guerras na infância. Na verdade, Yaman conta sobre suas experiências de infância e diz a Nana que você não consegue entendê-los. Mas Nana teve exatamente uma infância assim. E ele diz a Yaman: agora os dois se entendem. Enquanto Nana pensa em todas essas conversas em seu quarto, Yaman pensa nas conversas de Nana. Ambos começaram a pensar e entender um ao outro. Nana finalmente percebeu que Yaman estava ferido e sofrendo. Quando Nana está tomando seu café pela manhã, ela pensa que está muito confusa. Nesse momento, Senger chega e quer fazer-lhe algumas perguntas. Ele pergunta há quantos anos trabalha aqui. Senger diz 15 anos. Nana fica muito surpresa com isso. Ele diz que é difícil trabalhar com um homem como Yaman por tanto tempo. Senger diz que ele é uma pessoa muito compassiva, ele até me perdoou. Yaman também está observando Yusuf. Como ele mesmo causou essa situação de Yusuf, ele vai até Yusuf e o abraça dizendo que estou sempre com você. Quando o psicólogo chega, Nana o cumprimenta. Depois vem Yaman e diz que fiz tudo pelo meu sobrinho e agora estou pronto para fazer. Enquanto Yaman conversa com a psicóloga, Nana está com Yusuf. Depois, ele vai até seus parentes para ouvir Yaman e a psicóloga secretamente. A psicóloga pergunta, Yaman responde. Yaman diz: me diga o que preciso fazer por Yusuf. A psicóloga diz que precisamos ganhar a confiança de Yusuf. Então eles vão para o jardim e jogam um jogo. Eles querem que Yusuf ande em uma trilha fechando os olhos. Yusuf achou este jogo muito agradável. Nana e Yaman começaram a fazer algo juntos pela primeira vez. Yusuf, depois de terminar a pista, a psicóloga diz que agora é a sua vez. Nem Nana nem Yaman aceitam isso. Mas o psicólogo diz que isso é uma obrigação para Yusuf. Nana e Yaman aceitam isso como obrigatório. Nana entra na pista e começa o jogo. Enquanto Yusuf está descrevendo o jogo para Nana, Yaman apenas caminha ao lado dele. Enquanto caminha na prancha, ele parece cair, mas Yaman o pega. Nana gosta muito disso. Depois que o jogo acaba, todos entram na mansão. Enquanto Yusuf tem leite na mão, Neslihan deixa cair a vassoura em sua mão e faz um barulho. Quando Yusuf ouve esse som, ele deixa cair o copo em sua mão. Quando o psicólogo vê essa situação, ele diz que a situação é pior e pede que eles se afastem desta casa. Então eles decidem acampar. Nana também pede seu trailer para a amiga. Ele conta isso para Yaman, e Yaman diz que preparei a caravana, você não vem. Nana chama isso de psicóloga. Yaman diz que você não é dessa família, saiba onde você está. De manhã, Nana vai até Yusuf e diz que você vai se divertir muito com seu tio. Yusuf diz que você não vem? Nana diz que eu também tenho trabalho. Em seguida, vem Yaman. Yusuf diz a Yaman que sente muito por Nana não ter vindo. Yusuf e Nana têm uma conversa emocionante quando a partida começa com os preparativos. Yaman também ouve tudo isso. Quando eles descem, Yusuf se despede dos funcionários da mansão. Yaman está esperando por ele lá fora. Yaman diz a Yusuf, vamos viajar com um pedaço de fogo. Então ele se vira para Nana e diz, prepare-se, você vem. Este feriado será bom para todos. Nana e Yaman vão se aproximar e Yusuf vai melhorar. Ali agora entende tudo. Ele vai a Duigo para explicar isso e pergunta por que ele fez isso, mas Duigo dá respostas curtas.
Depois, Ali vê o papel que Duigo deixou cair no chão e lê lá que Duigo não pode ter um filho. Ele vai atrás de Duigo e diz que foi por isso que você me deixou. Mas Duigo foge de Ali sem sequer responder. Quando Duigo chega em casa, ela se deita no colo da mãe e começa a chorar. Duigo disse a eles: ela aprendeu tudo, o que vou fazer agora? E Azemin diz que tem o direito de saber tudo isso desde o início. Então a campainha toca. Duigo diz que não vamos abrir pensando que Ali chegou, mas Yasemin se opõe a isso e abre a porta, e nesse momento Duigo foi para o quarto dela. Assim que Ali entra, ele diz que você irá ao quarto de Duigo e contará tudo. Embora Duigo tente escapar, ela conta tudo por insistência de Ali. Depois, Ali abraça Duigo. Você aprendeu isso depois que eles se separaram e não me disse como posso deixá-lo, só porque não posso ter filhos, você acha que posso desistir de você e sair da sala. De manhã, Ali não vem trabalhar, Duigo e seus amigos se perguntam sobre ela. Procuram, mas não encontram. Mais tarde, Volkan chega e diz que o carro de Ali foi encontrado na floresta e sofreu um acidente. A emoção enlouquece quando ele ouve isso. Depois, eles se recompõem e começam a procurar Ali em todos os hospitais e nas ruas. Mas eles não conseguem encontrar o menor vestígio de Ali. À noite, eles ainda não conseguiram chegar a Ali. Duigo vai para casa chorando. Volkan também liga para Ali no telefone, desta vez Ali atende. Volkan e Ali começam a conversar. Volkan tenta persuadir Ali, mas Ali não está convencido. Então Volkan diz a Ali que Duigo deixou você porque queria ter um filho. Quando Ali ouve isso, ele desliga. Ali chama Duigo para ir até ela e diz que vamos conversar. Duigo diz que não tenho forças para falar. Ali diz: você só vai responder a minha pergunta, quer se casar comigo? A emoção permanece diante dessa pergunta. Vamos ver se Ali e Duigo podem se casar desta vez. Yaman havia dito a Nana para não vir para a viagem de caravana, mas quando viu que Yusuf estava muito chateado, disse no último momento: prepare-se para Nana, você também vem. Nana se alegra com isso, Yusuf se alegra ainda mais. Em seguida, todos partiram juntos. Todo mundo está feliz com essa situação, mas Ainur não está nada feliz com essa situação. Quando eles partiram, o que você fez? O que você fez? Suba naquele trailer. Ele diz que você não pode voltar se você se tornar comida para os lobos e pássaros. À medida que Ainur se aproxima de Nana e Yaman, ela fica ainda mais irritada. Yaman, Yusuf e Nana já começaram suas férias. Mas no meio do caminho, o carro deles quebra e para. Quando Yaman interrompe o trailer, Nana diz por que você parou. Yaman diz em tom irritado: sua caravana muito velha e sólida está quebrada. Em seguida, todos saem do carro e abrem o caminho. Enquanto Yaman está olhando para o motor, Nana diz: vou dar uma olhada. Ao ouvir isso, Yaman o olha surpreso. Mas a desobediente Nana não ouve Yaman e começa a olhar para o motor. Yaman também diz para ir até lá. Yaman percebe que Nana está inconscientemente tocando o motor e diz: pare, não toque naquela tampa. Mas a Nana também não ouve e abre aquela capa. Quando Nana abre a tampa, o óleo espirra em sua cabeça. Quando Yaman vê isso, ele diz que eu te avisei com o orgulho e a felicidade de estar certo. Yaman conserta o trailer e eles partem. Depois, eles querem ficar perto de um córrego, preparar uma refeição aqui e começar a comer. Mas enquanto come os sanduíches, Yaman pergunta se isso é manteiga. Ao ouvir isso, Nana olha para dentro e diz: surpresa, acho que usei manteiga em vez de queijo. Yaman se irrita e diz que uma pessoa não sabe nem fazer um sanduíche. Nana fica chateada ao ouvir isso, mas suporta Yusuf e não diz nada.
Nana é muito ruim em cozinhar. Ele não consegue nem separar açúcar e sal. Yaman percebe isso enquanto vai colocar açúcar na panela em vez de sal enquanto prepara o jantar, e se levanta e o interrompe dizendo que açúcar é açúcar. Mais tarde, Yaman empurra Nana dizendo: saia, eu vou cozinhar a comida. Mas Nana se opõe a Yaman se retirando e dizendo que não combina com você. Yusuf os quer com olhos felizes. Este feriado foi muito bom para Yusuf. Começou a aparecer uma família inteira. Finalmente Nana faz o jantar e eles se sentam à mesa. Depois de comer a comida, Yusuf quer brincar. Nana também pede a Yusuf para jogar, mas Yaman interrompe e diz os pratos primeiro. Nana fica surpresa com isso e seu rosto sorridente cai. Quando Yaman vê isso, ele sorri e diz: eu acho, tente aproveitar os pratos do acampamento. Nana diz que não há água para dar desculpas. Mas Yaman aponta para o córrego e diz que não há água. Quando tudo terminar, é hora de ir para a cama. Como ele tem 2 sacos de dormir, Yaman dá seu próprio saco de dormir para Nana. E eles adormecem olhando para as estrelas. Yusuf se sente muito tranquilo, então tanto Nana quanto Yaman estão muito felizes. Yusuf unirá Yaman e Nana. Vamos ver o que acontece depois do acampamento. Duygu e Ali também se reconciliam e tudo volta a ser como era. Eles comem juntos para comemorar. Depois, Volkan se levanta dizendo que tem uma surpresa para eles. Ele diz que há um tratamento. Se você aceitar, vou ligar imediatamente para o meu tio e vou reservar um lugar. Ali e Duygu estão muito felizes com isso. De qualquer forma, parecia ridículo para mim que Duygu deixasse Ali sem pesquisar esses tratamentos. Mas tudo começou a dar certo lentamente. O que é bom, Ali e Duygu são pessoas que realmente merecem a felicidade. Agora queremos ver Ali e Duygu felizes também. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir e comentar o vídeo para ser notificado de mais vídeos. Vê você. Desejo-lhe dias felizes.